Mas obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. É sempre bom estar aqui com vocês e desfrutar, pelo menos de boa parte, amizade do seu pastor, amizade e companheirismo na obra da pregação, da transmissão do Evangelho, e fazer parte desse mesmo corpo pela graça do nosso Deus. Queridos, eu tinha planejado falar algo a respeito de Daniel para vocês, mas pensando em alguns textos de Marcos que eu tenho pregado lá na igreja, eu decidi pregar em Marcos capítulo 10, e peço que vocês abram, por gentileza. Me pediram também para falar a respeito da minha esposa, justificar a ausência dela aqui. Nós temos um chá de panela, comumente chamado, né? Lá na nossa igreja agora, o Fábio da Elisa, que é daqui da igreja também, e algumas pessoas da sexta igreja estão lá também, sua esposa, né, reverendo? Então a gente está meio dividido, meus filhos também, minha esposa Mauricéia, e meus filhos Luca e Lara. Eu tenho 2 filhos praticamente adolescentes e sei bem o que é a vida de um adolescente. Então vamos compartilhar alguma coisa que tem a ver com isso. Marcos 10, de 13 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Para você que é um bom leitor, esse texto está muito bem colocado pelo evangelista Marcos, registrando este momento em que Jesus confronta os fariseus. Primeiro ele fala de família, eles vêm com questões de divórcio. Depois entram as crianças, e muita gente acha assim, esse texto de crianças parece que caiu de paraquedas no meio aqui dos outros textos, não tem nada a ver. Não é assim. Depois destas crianças, preste atenção, crianças que são trazidas a Jesus, vem um jovem que se traz, entre aspas, né, que vem de si mesmo a Jesus. Note, crianças são trazidas a Jesus e um jovem vem a Jesus. Os verbos são muito claros e nítidos para você que gosta de ler e de entender a ordem das coisas nas Escrituras. Nós vamos ver 2 momentos importantes também em nossas vidas, e esses momentos têm que ser cercados de um cuidado muito especial. E esse é o momento, sem dúvida, da juventude. Há aqui um homem jovem
Porque Mateus 19, 22 vai dizer que esse que é chamado aqui de homem é um jovem. Jesus lhe chama de jovem, lá em Mateus 19, 22. E há aqui crianças. Vocês estão meio que no entremeio de crianças e jovens, e de um homem maduro. Então, o que esse texto tem a ensinar a vocês que são adolescentes e que estão aí na entrada desta vida cheia de oportunidades, que é a juventude e a maturidade? Vamos orar. Senhor Deus, fale o coração destes jovens e de todos nós que estamos aqui, pela Tua palavra. Tua palavra venha sobre nós com poder transformador, poder de Cristo. Ele é o Verbo eterno, Ele é a palavra viva. Nos deixou esse relato para podermos entender lições importantes para a nossa existência. Pedimos ao Senhor que Tu nos guies na Tua palavra, nos dês a Tua direção, fale ao nosso coração neste texto, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, vemos a infância e a juventude. Estes são momentos que muitas coisas acontecem na vida da gente. Quando criança, decidimos o time que vamos torcer. Claro que alguns pais vão impor. Eu conheço um pai que chegou para o filho e falou assim: se você não torcer para o Atlético, você está fora de casa, mas tudo bem. Normalmente os filhos decidem que time que vão torcer, se vão sofrer ou não, detalhes à parte. O nosso pai decide por nós, pode acontecer. Decidimos o esporte que vamos fazer. Eu, quando era pequeno, garoto, com 4, 5 anos, meu pai me deu uma bicicleta de presente, para mim e para meu irmão. Não é por menos que eu sou afeiçoado à bicicleta até hoje, adoro andar de bicicleta. Isso tudo tem a ver com estas decisões e também coisas que fomos ensinados pelos nossos pais. Decidimos algumas coisas que gostamos de fazer também. Nossas atitudes, nossos gostos são moldados desde pequenininhos. Mas a maioria das nossas decisões na infância é tomada pelos nossos pais. Lembro-me que, quando criança, tinha uns desenhos especiais que passavam no domingo de manhã, né? E a gente gostava de ver aqueles desenhos especiais. Não vou falar o tipo de desenho, porque senão vou entregar a minha idade para vocês. Mas aquilo tudo fez parte da minha infância, gostos, frases, coisas típicas da nossa infância. Na nossa adolescência, muitas coisas acontecem, afloram vários sentimentos, vários desejos e coisas novas. Nós somos despertados para estas coisas. Achamos que nossos pais não sabem de nada e que a época deles passou. Pode acontecer, claro. Todo filho, eu tenho 2 filhos, um com 17, outro com 14. Eles não me tratam desta forma, mas eu sei que há um choque de gerações em relação a mim e a deles. Muitas coisas que, o jeito de vestir, por exemplo, eu venho do interior, onde eu tenho um jeito característico de vestir, né? E quando eu, às vezes, compro um tênis para ele, há um tempo atrás ele falou isso comigo, o meu filho mais velho, o Luca. Ele falou assim: pai, esse é o seu estilo de tênis, não é o tipo de tênis que eu gosto. Aí eu falei: tudo bem, essas coisas são muito comuns nos filhos. Na nossa adolescência as coisas mudam. E, via de regra, os adolescentes começam a se autoafirmar. Eles decidem o que querem comer, onde ir, o que fazer, com quem andar, né? São muitas decisões, e decisões chocantes mesmo. Achamos, então, que é necessário haver uma ruptura com determinadas coisas. Achamos muitas vezes, muitos adolescentes, estou falando de uma forma genérica, né, que sabemos mais do que muita gente. Eu conheço muito jovem que ele está assim, com a mente tão bombardeada de conhecimento que, às vezes, quando ele conversa com alguém que é mais velho um pouco, ou que já está com um conhecimento mais sedimentado, ele fala assim: ah, você não sabe nada. Ou eu já tenho um conhecimento maior do que você a respeito de determinados assuntos. O avanço da tecnologia, acesso a conhecimento, às vezes dá um desnível dos pais para com os filhos. E achamos que nossos amigos querem mais o nosso bem do que os nossos pais. Muitas vezes isso acontece com o adolescente.
Muitos se envolvem com drogas. Não pense que no contexto de igrejas não acontece isso. Drogas, com álcool. Outros largam a igreja, procuram amigos fora da igreja, decidem com quem vão se casar e muitas vezes decidem, erradamente, se casar com uma moça, com um rapaz, começam a namorar, se envolver com pessoas que não são crentes e, enfim, as decisões são inúmeras e é preciso tomar cuidado com isso. Nessa época, as decisões são marcantes. A faculdade a fazer, às vezes a gente troca de faculdade no meio do curso, mas nessa época também muito importante nas nossas vidas, decisões em relação à nossa vida cristã. E o texto foca muito nisto. O texto foca em crianças trazidas a Jesus. E o texto foca em um jovem ou um homem já importante na sinagoga, um homem relevante que já tem posses e bens, talvez por herança, claro, mas ele é um homem jovem, um homem não de meia idade, ele é bem jovem, talvez tenha aí, vamos pensar num homem jovem, um homem de sucesso, entre 30 e 40 anos, mas esta pessoa tem muitos conceitos errados a respeito de Deus. E aí você pode pensar assim, o que aconteceu entre a sua vida de criança e esta idade em que ele está agora, para que ele tivesse sua mente tão distorcida a respeito da salvação, que é o que há de mais importante na vida de qualquer pessoa, entrar no reino. Tudo passa de uma forma muito rápida, e a gente gosta de coisas valorosas, e a gente investe em tantas coisas na nossa vida enquanto adolescentes, fazemos escolhas, não é mesmo? E escolhemos cursos, escolhemos pessoas que vamos nos relacionar, amigos e casamento. E aí, de repente, você fez muito investimento numa determinada área da sua vida, ou em áreas importantes, falando de profissão, por exemplo, mas não investiu na coisa principal, que é na sua vida cristã. Se você não fez isso, vai chegar na idade deste jovem aqui e vai ter esses problemas. Onde aconteceu o erro? Quem errou? Essas são perguntas que a gente pode fazer aqui. O texto nos mostra sobre crianças, sobre um jovem. Crianças que eram levadas, como eu disse, e um jovem que vai. O contexto nos fala sobre a questão do divórcio e também relaciona com estes dois textos aqui, falando de família e de distorções a respeito de família. Então o texto está todo amarradinho aqui. E você não pode ignorar estas coisas. Esta questão era para ser colocada diante de Jesus como uma prova. Vamos dar uma olhada nesta passagem e ver o que as crianças têm a ver com a passagem do jovem rico. As crianças entrando no reino de Deus. Normalmente se cita este texto a respeito de batismo de crianças. Mas este texto fala mais do que estas circunstâncias. Fala para todos de uma forma geral, porque o incentivo não é para que você seja uma criança. Ou do tipo assim, só as crianças entram no reino, os mais velhos estão todos de fora. Não é isso que o texto foca. O texto foca que é preciso apequenar-se. É preciso ser como uma criança para entrar no reino. E o que isso nos fala? O texto mostra então que algumas pessoas levaram crianças a Jesus. Mas os discípulos repreendiam estas pessoas que levavam suas crianças. Aquele que tocava aos doentes e pessoas de uma forma geral, estava agora recebendo crianças, não só doentes, não só leprosos, mas olha como que o texto é inclusivo, para crianças. Crianças, via de regra, são ignoradas em todo lugar. Crianças são desconsideradas no ensino. Crianças, as pessoas, às vezes você está numa discussão de adulto, chega um menino e fala assim, pai, como é que é isso? Cala a boca, menino, estou conversando aqui com um adulto. Estou falando de contextos gerais. Desconsideramos crianças muitas vezes. Talvez até pensando que isso incomodaria o mestre, eles fazem isto. Então, eles não têm tempo para crianças.
É como se as discussões judaicas, se as questões todas religiosas não abrissem espaço no tempo de Jesus para crianças. E aí Jesus diz que essas crianças devem ser trazidas. E interessante, tem gente trazendo para que Jesus toque nessas crianças. Ora, isso tem a ver, sem dúvida, com a bênção que Jesus Cristo daria a estas crianças e a oportunidade de acesso às crianças. Olha, uma mulher tocou na orla da veste de Jesus e foi curada. Por que as crianças não podem vir e ficar no colo de Jesus? O texto é maravilhoso, você notou? Que Jesus as pegou nos seus braços. E mais do que uma imagem de um sacerdote apupando crianças, aqui Jesus está dando acesso às crianças. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, não é perda de tempo. Eles as levaram para que Jesus as tocasse, as abençoasse. É importante levar crianças a Jesus, porque o futuro delas depende disto. As igrejas fazem isto, mas muitas vezes há desconsideração. Pode acontecer de um professor ensinando para a criança, falar assim, pode ensinar a história de qualquer jeito. Ou algo pode acontecer de algum pastor não valorizar o ensino, não preparar, não fazer um currículo para as crianças. Eu fico olhando, a minha esposa faz isso lá na nossa igreja, e eu checo com ela reúne as professoras e ensina tudo de uma forma crescente para os meninos. E eles respondem isso dentro de casa. Então, você percebe o valor destas coisas. E o que elas vão ser no futuro depende disso, do ensinamento. Pai, faça isto. E você vai ver que criança você vai ter dentro de casa. Acesso a Jesus. É importante levar as crianças a Cristo. Muito importante. Seus discípulos pensavam, então, mais ou menos como muitos pensam hoje, a respeito de crianças sem valor. E aí começaram a impedir. Até mesmo aqueles que ensinam as crianças pensam que as crianças são de menor valor. Isso pode acontecer, como eu disse. Mas a religião que mais cresce no mundo, ela investe em crianças. Pensando em termos de método, sem pensar do acesso a Cristo. Pensando em termos de método. Os islâmicos fazem isto. Por que a gente não pensa nessas coisas? Mas é interessante notar aqui que o verso 14 mostra que Jesus viu isto. Viu o empecilho colocado para as crianças e ele ficou indignado. É um dos únicos textos nas Escrituras que mostra a indignação de Cristo com alguma coisa. Sem dúvida, você nota no templo, vendilhões, pessoas impedindo gentios de entrarem no templo. Jesus foi lá e purificou. O pátio dos gentios é para ter acesso a gentios, para que os gentios possam ser salvos também. Jesus ficava indignado com isso, mas aqui ele fica indignado com crianças que não têm acesso à salvação. E ele diz para que ninguém as impeça, e ele provê acesso, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a crianças. O reino de Deus pertence a elas, no sentido de que pertence aos fracos, pertence aos insignificantes, pertence àqueles que não têm méritos, por causa de quê? Da graça de Deus. Eu te pergunto, uma criança pequena, bem tenra, o que ela pode fazer em relação a Jesus? Para ser salva? Pera lá, pastor. Só o pai pode levar. Mas não é isso que está acontecendo aqui? Só o pai pode levar. O que uma criança representa em termos de ação para os pais? Não fique achando que eu estou falando para a criança, não estou falando para você. Estou falando para você se apequenar como uma criança, e você vai entender. Mas note, criança de peito só mama se a mãe colocar o peitinho na boca dela. Colocar uma mamadeira, der de alimento. O que eu estou dizendo para você? Criança é dependente, totalmente dependente do pai. Você que é pai sabe disso. Jesus então está dizendo algo que é importante para você. Para entrar no reino dos céus, é preciso ser semelhante a uma criança, totalmente
dependente. E aí você que quer ser como uma criança, perguntaria a Jesus o que o jovem perguntou? O que posso fazer para entrar no reino dos céus? Não vou pedir para você levantar a mão, porque eu sei que você não vai levantar. O que eu posso fazer, e eu pergunto para você em relação à criança, o que uma criança pode fazer para entrar no reino dos céus? Você vai dizer, absolutamente nada. Mas como é que uma criança entra? Eu digo para você, uma criança entra pela graça, os pais levam a Jesus, abençoam suas crianças, nós fazemos isso no batismo, mas não só no batismo, gente. A gente faz isso, eu lembro da minha esposa colocando música assim pro Luca, quando era novinho, escutar na barriga da mãe. A gente orava pelo Luca na barriga lá. A gente, antes de ter o filho, a gente já pedia, Senhor, abençoa esse menino. Os pais mais velhos falavam assim, olha, ora até pela pessoa com quem ele vai se casar. Eu falei assim, olha, não é adiantar muito? Talvez, mas ora também, vai pedindo a Deus. E, gente, as coisas vão se acertando, porque a gente sabe que tudo isto, levar uma criança a Cristo, tem significado, tem valor no dia a dia. Ah, queridos irmãos, você entende agora o contraste? O que uma criança faz? Absolutamente nada, ela depende totalmente. Eu vou perguntar para você, sendo direto, o que você faz para entrar no reino dos céus? Você está querendo fazer alguma coisa? Você acha que pode fazer alguma coisa? Apequene-se como uma criança. E uma criança talvez murmure, no bom sentido, pedindo alimento. Talvez ela chore, ou faça uma expressão para a mãe ou para o pai, pedindo algo. Os verdadeiros pais sabem de suas necessidades. Mesmo que ela não fale, o pai sabe. Você já notou que tem versículo da Bíblia que fala disso. Antes que uma palavra saia da sua boca, o pai já sabe que você tem necessidade e já te concedeu. Relação semelhante à nossa, de pai com filho. Lembramos também que os pais estavam levando as crianças até Jesus, e eles sabiam o que estavam fazendo, mas tem gente que não valoriza isso e repreende e impede o acesso dessas crianças. O que temos que aprender com as crianças? Que não podemos receber e entrar no reino se não formos como elas. Não venha com esse negócio de que criança é inocente, furada. Alguém te ensinou isso, te deu um livro, joga fora o livro. Alguém te deu um CD que fala isso, joga fora o CD. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia ensina que criança depende do pai, assim como aquele que se apequena depende de Deus totalmente pela sua graça. É isso que Jesus quer ensinar. É isso que ele queria ensinar com esta frase, a respeito de que só entra se apequenar. Só entra se fizer como uma criança. Só assim vai entrar. É isso que ele está querendo dizer. É isso que ele está mostrando a respeito da criança. Na sociedade de Jesus, e creio que também na nossa sociedade, as crianças não representam muito. Mas aqui está manifestando que nós temos que valorizar as crianças, temos que investir nas crianças, mas que também temos que ser como as crianças. E entender que nossa salvação é sem merecimento. Nossa salvação é pela graça. Assim como seu pai te trata de uma forma graciosa e te dá dádivas maravilhosas, você faz esta correlação bendita com Deus que está nos céus, sendo extremamente gracioso para contigo. O reino de Deus é um presente sem méritos. Se não o recebermos como uma criança, este reino nunca nos pertencerá.
Este reino não é por direito, como dizem alguns em livros hoje em dia. Se você tem um livro desse tipo em casa, joga fora o livro. Não entrega para uma outra pessoa, porque isso é doutrina antibíblica. Tem gente dizendo que é direito seu. Acho que tem até uma música sobre isso. Joga fora o CD, porque isso não confere com o Evangelho. Sinto muito dizer isto. Às vezes a verdade do Evangelho choca, mas é para chocar mesmo. Este reino não é por direito, mas é por dádiva divina. Por isso Jesus fica indignado com os discípulos. Eles estavam tornando a mensagem do Evangelho uma mensagem farisaica, sobre como conquistar as coisas do reino. Existem responsabilidades, mas nunca devemos confundir a mensagem com legalismo. Vamos dar uma olhada então na passagem do jovem rico e fechar assim o nosso sermão. Vamos lembrar que temos os fariseus que colocam Jesus à prova na questão do divórcio, no contexto anterior. Quando vamos crescendo, nós vemos que algo acontece, nós nos tornamos meio independentes, já falei isso para vocês antes. Achamos que não precisamos mais tanto dos nossos pais, muitas coisas realmente acontecem que nos tornam, de certo modo, independentes. Mas o fato é que muitos chegam a pensar que nem de Deus eles precisam, e que eles são autossuficientes e que podem fazer e resolver as coisas. Este é o caso aqui, queridos. Essa passagem nos mostra alguém ou algo que tem respeito com a salvação deste jovem bem famoso. E Jesus tinha ensinado que devemos receber o reino como uma criança, e então chega este jovem perguntando a Jesus, no verso 17. Jesus ia se retirando, certamente em direção à Judéia, como diz o início do capítulo 10, e este jovem corre até Jesus. Os versos são saltam aos olhos, mostram a iniciativa dele, mas é uma pessoa que teve um ensino completamente distorcido. Ele se põe de joelhos, ótimo, maravilhoso, mas ele diz assim: o que posso fazer para herdar a vida eterna? Ele chama Jesus de bom mestre, faz um tipo de bajulação, e Jesus o repreende por isso. Só Deus é bom. Este homem poderia ter entendido que Jesus era Deus, mas ele não entendeu isto. Por isso ele lhe chama de mestre. Você notou a distância entre mestre e o Filho de Deus? O Filho do Deus vivo, testemunho dado pelo Pai nos céus. E o que Marcos mais ensina no seu Evangelho é Jesus é o Filho de Deus. Talvez uma pergunta para você pegar o Evangelho de Marcos e ensinar para os seus colegas de colégio. E há um material muito simples no Evangelho de Marcos para você evangelizar pessoas. E o título é: quem é Jesus? E aí você começa a ensinar quem é Jesus no Evangelho de Marcos, que é um evangelho simples. Muita gente falava para a gente, quando a gente era mais novo na igreja, ensina através do Evangelho de João, mas João filosofa. João interpreta, ele interage com o texto, e às vezes fica difícil para muita gente entender. João Marcos, missionário, colega de Pedro, ele coloca de uma forma simples. Não é por menos que este foi o primeiro evangelho escrito. Então vale a pena você seguir essa simplicidade deste evangelho, que tem uma direção sem dúvida a gentios. Este homem poderia ter então tido uma compreensão clara de quem é Jesus. Jesus é Deus, não é meramente um mestre treinado com os fariseus. Mas ele não sabia que havia um relacionamento de intimidade entre Deus e Jesus. Este homem não diz nada. O problema não era de reconhecer que Jesus era mestre, pois ele o era. Mas ele pensava que Jesus era apenas isto. Ele não entendeu que Jesus era Deus. E aquele jovem, sem dúvida, tinha um relacionamento, um conhecimento, um arcabouço de conhecimento em termos de Velho Testamento. E Jesus o confronta em relação a esta pergunta que ele faz: o que eu posso fazer para entrar ou para receber e herdar o reino dos céus? E Jesus diz assim: conhece os mandamentos? E ele, num outro texto, ele diz: quais? E Jesus cita estes mandamentos para ele. E isso, ele tinha conhecimento
e prática desde a sua mais tenra idade. Quando, sem dúvida, um judeu aos 12 anos publica a sua fé e o seu conhecimento, desde pequenos eles são treinados a citar longos trechos das Escrituras. Vá numa sinagoga judaica que você vai ver meninos citando, às vezes, livros inteiros. Mas o que o texto está focando é que ele está com uma mente distorcida a respeito do fazer. Realmente, guardar todos os mandamentos pode levar uma pessoa para os céus. E Jesus tem direito em relação à eternidade, visto ser ele totalmente obediente, cumpridor absoluto da lei. Mas o interessante é o engodo que esse camarada estava envolvido de achar que ele cumpria os mandamentos. Sabe, e muita gente vive nessa tolice, nesta falsa doutrina nos dias atuais, legalista, que acha que a salvação, ou que para ser um crente melhor, é preciso obedecer, é preciso fazer. Claro que a obediência tem correlação imediata com a fé. Fé e ação andam juntas, mas não nesta direção, de justificar o recebimento da vida eterna por causa da sua obediência. Ele sabia os mandamentos, mas isso não salva. Ele sabia apenas uma parte dos 10 mandamentos. Ele não sabia a parte que diz que ele não deveria ter outros deuses diante dele. E quando Jesus faz a colocação em relação Jesus faz uma colocação bem axiomática. Ele diz assim, eu vou ler de novo para você entender a entonação. Tudo tenho observado, o verso 20 diz, desde a minha juventude. E Jesus fitando, olha, o olhar do mestre, neste sentido registrado, marca um interesse muito forte. Eu me lembro, nota de rodapé, Jesus olhou para Pedro, depois que ele tinha negado 3 vezes, e Jesus olhou para Pedro, quando ele estava sendo levado para sofrer, aquele dia terrível do seu sofrimento, depois morte, ele bateu os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou do que Jesus lhe tinha dito a respeito da negação, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Jesus fitou este jovem da mesma forma. E o texto registra, acho que só Marcos registra isso, que Jesus o amou. Esse texto é muito forte. Amou aquele jovem, sabe, escancarou o coração para ele. O amou com sinceridade. Não duvide do amor manifestado aqui. Ele manifestou amor a este jovem. E disse, sempre amor vem com palavra. E ele disse, já que tinha alguma coisa para corrigir naquele jovem, ele disse assim, só falta uma coisa. Você já viu correção de pai? Quando fala para o filho assim, meu filho, está tudo jóia, só está faltando um detalhe. Quando o filho pede uma avaliação do pai, sabe? Aí o filho fala assim, senta que lá vem a história, né? Lá vem bomba. E ele deve ter tido essa mesma impressão. E era verdade. Só falta uma coisa. Isto mostra para nós que uma única atitude põe tudo a perder na vida de um jovem. Então, cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas prioridades. Eu te pergunto, qual era a prioridade desse jovem? Era dono de muitas posses, era rico. Não é a sociedade bíblica que está dizendo jovem rico no cabeçalho do texto. Ele era proeminente, diz o texto de Marcos aqui, Mateus 19, 16 a 22, Lucas entra num detalhe da sua riqueza, Lucas 18, 18 a 23, leia. Ele é proeminente. E, queridos, ele diz assim, manifesta desapego.
vai. Percebeu as ordens? Você acha que é uma mera sugestão de Jesus? Não. Jesus está dizendo, o que te torna apegado, nós vamos retirar agora. Lembra do amor? Lembra do fitar nos olhos? Ele não está brincando, não. Ele bateu os olhos, amou e disse, vai, vende, vou ser literal, tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. Consequência imediata, não é só vender, entregar tudo, como um desapego sem sentido. Não, não, não. O apego deve ser equilibrado. Desapega de riqueza, apega-se a Jesus. O que as crianças foram feitas no texto anterior? Crianças levadas até Jesus. A gente fala assim, evangelizei uma pessoa. E alguém pergunta, quantas pessoas você já levou até Jesus? Eu já levei várias. E levo para que Jesus as abençoe. Mas este aqui, agora, o Senhor, depois de uma longa vida, sem a bênção de Cristo, sem a bênção, sem dúvida, de ensinamentos coerentes, tudo distorcido na cabeça desse jovem. O Senhor corrige e fala para ele, desapega disto. Vai, vende tudo, dá aos pobres, depois você vem e segue-me. Radical. Ruptura. Total. Não há espaço para apego outro, como diria um pregador em inglês. Não, qualquer coisa que você se apegar neste mundo, que não seja Jesus, é idolatria. E ele ordenou, vai e faz. E ele fez. Apesar dos olhos fitos, apesar do amor sincero, apesar da ordem, eu gosto que Jesus me dá ordem, porque Senhor dá ordem. Jesus é seu Senhor, então ele dá ordem. Ele disse uma certa vez assim, se eu sou o vosso Senhor, por que não fazeis o que vos mando? Ele dá ordem e deu. Só que, querido irmão, querido jovem, ele, porém, olha a adversativa, contrariado com esta palavra, primeira reação, não aceitou. Coração rejeitou a ordem. Coração insubmisso a este Senhor. Não aceita a ordem. E a segunda reação, acompanhada de uma outra, retirou-se triste. 3 reações dramáticas das pessoas que não querem nada com Jesus. Amam suas coisas e mostram que a decisão que eles tomaram durante a sua vida foi totalmente errada. Pergunto para você, o que você pode fazer para entrar no reino, para receber a salvação? Você vai dizer, nada. E você vai entender o Evangelho, crê somente. Mas até isto não vem de nós. Dependemos de Cristo. Somos crianças totalmente dependentes? Ou você, em algum momento da sua vida, se arroga no direito de achar-se merecedor? Humilhe-se. E Deus vai te exaltar. Exalte-se. Torne-se altivo. Pode ser que Ele, pela sua misericórdia, te abata. Ou pode ser que Ele te resista. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Mas dá graça aos humildes. Como uma criança. A gente não precisa terminar aqui, cantar como uma criança eu quero ser.
Mas a gente precisa entender que ser como uma criança é ser totalmente dependente da salvação que Cristo dá. E aí, quando você chegar diante daquilo que você acha que te torna melhor do que os outros, você vai dizer: sou indigno. Toda vez que você se ajoelhar em casa, ou aqui na igreja, você vai lembrar-se dos seus pecados com o peso que eles têm, vai lembrar-se das suas ofensas aos seus irmãos, das coisas que você deveria ter feito e não fez. Você vai se entristecer, às vezes você vai se retirar até do culto, mas não como este, que se retira como quem vai e não volta, mas se retira para corrigir problemas. Vai para casa, entra no silêncio do quarto e confessa pecados. Ou procura uma pessoa que você feriu e se reconcilia, para depois você manifestar amor diante de Deus publicamente. Meus queridos, é muito sério. Esta época em que vocês estão é muito séria. Cuidado com as suas escolhas, principalmente os investimentos que vocês fazem na vida cristã. Vocês viram como esse jovem chegou, na sua idade já quase madura, e como ele teve problemas por causa de decisões erradas. Isso tem implicações em relação a relacionamentos, amigos. Eu tinha um amigo que sentava do meu lado e fumava maconha na minha juventude. Graças a Deus, nunca usei droga alguma. Sei que Deus me preservou nisto. Fiz uma série de outras opções erradas. E não vou mencioná-las para você, para que sequer fique uma indução, ou mesmo uma memória ruim, do tipo assim: ele já fez isto. Sabe o que veio no meu coração? Só vergonha. Como diria o apóstolo Paulo, só tem vergonha. E esse senso de indignidade deve nos acompanhar até o fim da nossa vida. Ser como criança significa apequenar-se, diminuir-se, mais e mais. Não somos merecedores, e a salvação é pela graça. Mas uma coisa é certa: precisamos ir a Jesus. Na verdade, somos levados, no caso das crianças, foram levadas, né? E é importante esta aproximação. É importante. Dou graças a Deus porque alguém me trouxe a Jesus. Alguém me ensinou o caminho. E a gente deve fazer o mesmo. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, irmãos.